nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade, faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Vamos continuar seguindo os mesmos caminhos do vídeo anterior. Ainda estamos refletindo, vendo o que o Catecismo fala sobre os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Estamos no primeiro capítulo da primeira sessão, da primeira parte do Catecismo, que é uma reflexão sobre a profissão de fé. Lembrando que esse capítulo traz como título o homem capaz de Deus, ou seja, o Catecismo reconhece que o homem, pelo esforço da sua inteligência, mesmo não tendo a fé, ele pode chegar a afirmar a existência de Deus. Por que isso? Porque Deus, ao criar o mundo, o ser humano, ele deixou traços de si mesmo na presença do mundo, traços da sua presença no mundo. E o homem pode descobrir esses traços e perceber que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Repito, é um caminho muito mais árduo. O caminho para conhecer Deus, saber que Deus existe pela fé, a fé é uma graça, é muito melhor. Então, você chegar ao conhecimento de Deus simplesmente usando a razão, a inteligência, a argumentação, a reflexão, é possível. O Catecismo diz que sim. E nós temos exemplos disso também na história da humanidade, de pessoas que não tinham fé, mas que pelo conhecimento, pela razão, ajudados, é claro, isso é sempre pela graça de Deus, chegaram ao conhecimento da fé, chegaram a ter fé ao conhecimento de Deus, a dizer que Deus realmente existe. Bom, vimos então que no vídeo anterior sobre alguns caminhos que podemos ver da presença de Deus no mundo, traços de Deus no mundo, mas também existem algumas dimensões do ser humano que podem fazer as pessoas refletir sobre essas dimensões e percebendo, então, através de uma argumentação que tem a sua lógica, que tem a sua plausibilidade, que são convergentes, convincentes a chegar ao conhecimento desse Deus. Número 33 do Catecismo. Ou seja, por exemplo, a abertura do homem à verdade e à beleza. De contemplar essa verdade e essa beleza. Quem foi que colocou isso no homem? Essa contemplação, que não é algo material. A contemplação dessa beleza que eleva a sua alma. A contemplação, a busca da verdade. O homem que quer conhecer essa verdade. O sentido do bem moral que o homem traz dentro de si. Embora a gente perceba tanta maldade no mundo de hoje, tanta violência, mas isso não é a maioria do ser humano que está assim. Porque a maioria dos seres humanos são pessoas do bem e que trazem dentro de si um sentido de um bem moral, de fazer o bem ao outro, de viver bem, de fazer bem ao outro. Mas quem foi que colocou isso? O ser humano criou isso de si mesmo? A questão da sua liberdade, o homem ser livre. Quem foi que deu essa liberdade ao homem? A voz da sua própria consciência, que muitas vezes o acusa de não estar seguindo um bom caminho. E às vezes as pessoas estão fazendo as coisas erradas, pode até parecer que estão convincentes daquilo, mas lá no fundo elas sabem que existe alguma
alguma fissura dentro delas que não permitem elas viver essa plenitude da alegria e da verdade. Muitas vezes é uma alegria falsa, uma alegria para o mundo, mas não é uma alegria na verdade para si. Estão sorrindo para o mundo, mas o seu coração realmente não está tão feliz assim. Depois se fala a ânsia de infinito que o homem tem, a ânsia de felicidade. Né? Tudo isso faz com que o homem se interrogue: de onde é que vem tudo isso? E ao procurar com sinceridade a resposta, vai chegar à existência de Deus. Então, nestas aberturas, ou seja, o homem que está sempre aberto a algo que está muito além dele, a algo que está acima dele, a algo que o eleva. Essas aberturas, ele vai detectando o quê? Que nele há o catecismo fala de alma espiritual, ou seja, que ele não é só matéria. O homem tem em si um espírito, é uma alma espiritual que mostra que a vida dele, a plenitude da vida dele está além deste mundo. Né? Agora, quem foi que colocou isso nele? O que é este além, afinal de contas? Né? Que desejo é esse que eu tenho, que eu nem conheço? Estamos pensando na pessoa que não tem fé, tá? Porque nós que já temos fé, a graça da fé recebemos da família e fomos sendo educados nessa fé e sabemos da coerência dessa fé, já cremos na existência de Deus. Estamos pensando naquele que não acredita em Deus, que nunca falaram para Deus sobre ele, ou que rejeitaram esse Deus, que perderam essa fé, mas ele pode chegar com sinceridade de coração a chegar a conhecer esse Deus por esses caminhos, essas aberturas que existem, né, de reflexão. De modo que, número 34, então, o Catecismo fala: o mundo e o homem, a criação das coisas materiais e da pessoa humana, vão atestando em si mesmas, né, porque elas têm, nós temos esses traços de Deus presentes, Deus deixou essas pistas, que ele não é o seu próprio princípio, mas também não pode ser o seu próprio fim. O ser humano não se criou a si mesmo, e o ser humano não pode ser o fim de si mesmo, que isso seria extremamente trágico. Na verdade, eles estão participando do ser em si, ou seja, na verdade, nós participamos daquele que é em si mesmo, que não precisa de ninguém. Quem é esse que é em si mesmo, que não há necessidade de ninguém, que é o infinito, é o absoluto, ele basta a si mesmo? É Deus. Né? Nós participamos desse Deus. Ele não tem princípio e ele não tem fim. Tá? Então, temos aí diversos caminhos, diz o Catecismo da Igreja Católica, que o homem pode ter conhecimento de uma realidade que é a causa primeira de todas as outras coisas. Né? Todas as outras causas desse mundo, que vai movendo o mundo, existe uma causa que é a primeira de todas, que foi quem colocou tudo em movimento. E ao mesmo tempo que ela é a origem de tudo, o princípio de tudo, ela é ao mesmo tempo o fim de todas as coisas. São Tomás de Aquino diz: e a que todos chamam Deus. Né? É claro que nós vimos que as várias manifestações religiosas podem trazer suas ambiguidades, porque aí acreditam em vários deuses, dão nomes diferentes para esses deuses, mas o que o Catecismo da Igreja, com esse primeiro capítulo, quer mostrar para a gente, com esses 2 vídeos, né, que eu estudei, os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus, esse vídeo foi do 33 até o 35, fala exatamente que é possível sim você ir tateando com o uso da sua razão, o uso da sua inteligência. Número 35 fala as faculdades do homem. O que é isso? A inteligência, a vontade, a imaginação, né? A capacidade de abstrair, de ver os conhecimentos e compreendendo as coisas, depurando, pegando os elementos. Né? Então é possível que eu chegue ao conhecimento desse Deus, que é um Deus pessoal. Né? Ele que se revela ao homem, ele que dá por graça de poder receber a sua misericórdia, o seu perdão, de modo que as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Então, essas chamadas provas da existência de Deus, onde eu posso, pela razão, chegar ao conhecimento desse Deus, pode predispor essa pessoa para a fé, porque ela pode, por exemplo, refletir sobre tudo isso, ver os traços, né? Não, realmente, eu vejo que essa argumentação, elas são lógicas, são plausíveis, de fato, Deus existe, mas eu não quero segui-lo.
Pode chegar a essa conclusão. Mas o catecismo diz, mas é possível que com esses caminhos, essas provas da existência de Deus, essas argumentações, elas possam predispor a pessoa para a fé, né? E possam ajudar a perceber o quê? Que fé e razão caminham juntas. Que a fé não é algo irracional. Nós, crentes, não somos irracionais. Nós, crentes, não somos cegos. Nós, crentes, usamos a nossa razão e usamos muito bem. Só que nós temos, além da razão, temos um outro instrumento importantíssimo que é a fé, porque sabemos que a razão é limitada. Por isso que eu disse para vocês que é possível chegar ao conhecimento pelo uso somente da razão da inteligência, mas é um caminho muito mais árduo e um caminho muito mais perigoso. O caminho da fé como um dom é um caminho que nos dá as verdadeiras certezas, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.